essência do nosso movimento é distribuir a consciência de Krishna. Terceiro, pureza é a força. E finalmente, quarto, utilidade é o princípio. Então, as duas primeiras diretrizes, que são as mais importantes, eu deixei para o Diego Polo falar. Ele vai começar falando sobre isso, sobre os livros são a base e a pregação é a essência. Se sobrar um tempinho, eu falo sobre pureza é a força e utilidade é o princípio. Então, com vocês, Diego Polo para o Esse é o Maharaj. Na verdade, a gente começou a conversar ali, ele acabou me atrasando, porque estava difícil a gente parar a conversa. Mas, porque a gente fica um tempo sem se ver, e quando a gente se encontra é sempre assim, né? Além das conversas que tem que colocar em dias, fica também assim arrebatado, puxa. Ficava olhando ali, o Maharaj está aqui. Mas acho que não está funcionando. Vamos usar isso aqui. Pode ser também. Mas, na verdade, eu que agradeço Maharaj e todos vocês que vieram do programa com ele, porque realmente a instituição só tem sentido quando a gente analisa os laços de amizade que vão sendo criados e fortalecidos e perpetuados dentro dela. Senão não faria sentido nenhum, porque nós estamos aí há tanto tempo na luta, já tivemos luta mesmo, e na época do Sankirtan, ponto é 10 mil, competição, ele liderando o grupo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eu em São Paulo, e a gente sempre foi muito competitivo. Graças a Krishna, né, por termos essa natureza, estamos aí até hoje. Ele, logicamente, como nosso instrutor, nosso guru, nosso líder natural, todo sannyasa na sociedade é o líder natural, é o mestre espiritual natural. E nós aí fazendo nossa parte, devagarinho, trilhando o caminho da perfeição, lapidando em busca dessa perfeição. Então, esses 4 temas, esses 4 itens escolhidos pelo Maharaj são muito adequados para o momento, porque nós, até uma sociedade materialista, comum, qualquer sociedade, sem educação não prospera, não há sucesso, não tem esperança nenhuma de futuro. Sem educação, sem conhecimento. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. E nós, pela misericórdia de Srila Prabhupada e o esforço hercúleo que ele fez, nós temos acesso ao suprassumo da educação e à perfeição do conhecimento, o conhecimento transcendental e a educação. Chaitanya Mahaprabhu pergunta para Ramananda Roy o que é educação. Ele fala: educação é ser uma alma rendida a Krishna, um devoto de Krishna. E isso, um Vaishnava, esse é verdadeiramente uma pessoa educada. Isso, Srila Ramananda Roy, há 532 anos atrás, conversando com o Sr. Chaitanya, que é nada mais nada menos que o próprio Arjuna, que ouviu de Krishna o Bhagavad Gita, a própria Gopi Lalita. Então, conversa elevada, tem peso. Então, a educação na consciência de Krishna, ela parte do princípio da erradicação da ignorância, da avidya. Então, a educação é, antes de mais nada, nós entendermos mesmo que
nesse mundo tudo é temporário, nesse mundo tudo passa, todos os relacionamentos um dia têm que acabar, e que nós temos que valorizar a nossa essência e o nosso relacionamento como essências espirituais, como almas. Então esse conhecimento nós encontramos pelo esforço de Srila Prabhupada, disponível no mundo inteiro, em todas as línguas. No Brasil nós temos, aliás, o Brasil foi um dos primeiros países a ter todos os livros de Srila Prabhupada traduzidos praticamente, um marco até. E nós temos acesso a esse conhecimento pelo esforço dos devotos, pelo esforço de Acharya Deva, que sempre se dedicou a fazer com que a BBT rapidamente traduzisse todos os livros de Srila Prabhupada. E nós temos um tesouro nas mãos que erradica com toda a ignorância. Então, claro que os livros são a base. Claro que sem essa base nós não podemos nos iluminar, nós não podemos fortalecer nossas fés, para que elas se transformem um dia em amor por Deus, porque é a fé fortalecida que é o amor por Deus. Nós temos que estudar os livros de Prabhupada, nós temos que procurar divulgar os livros de Srila Prabhupada, nós temos que procurar fazer com que todos tenham acesso a esses livros, porque os livros são a base de toda a educação que erradica a ignorância. Então, como a gente cantou um pouquinho mais, não se preocupe que eu já combinei com o Hanuman, a gente abre um pouquinho mais, então pode ficar, né? Então, o Bhagavatam, ele é o livro mais completo desse conhecimento todo, porque ele revela todo o conhecimento material e espiritual, e revela o conhecimento espiritual para quem quer realmente, como a Maharaj disse, entrar nesse barco e cruzar esse oceano de nascimentos e mortes, voltar para o mundo espiritual. Então o Bhagavatam é o livro dos devotos, é o livro da iluminação. E nós falamos que a pregação é a essência, a pregação é a essência, os livros são a base. Por quê? Porque a gente tem que passar, como o Chaitanya Mahaprabhu falou, Krishna Upadesha, esse conhecimento de maneira inadulterada, como ele é. Porque só esse conhecimento como ele é pode nos mostrar a realidade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Deus, é Krishna. Nós temos que conhecer a verdade última, a verdade que erradica toda a ignorância. E Srila Vyasadeva fez um esforço para pegar o Brahma Sutra, o Vedanta Sutra, e dar de forma mastigada, assim, por ordem do mestre espiritual dele, Narada Muni, o Srimad Bhagavatam. E todo esse conhecimento que nós encontramos nos livros de Srila Prabhupada, toda essa filosofia Vaishnava, ela é encontrada na sua essência no Bhagavatam. No Bhagavatam. Porque o Bhagavatam enfatiza sempre o serviço devocional, a rendição da alma à alma suprema, o serviço devocional, Bhakti Yoga. Sempre. E é uma sacada para quem tem contato com esse conhecimento, essa filosofia, essa educação. Porque o Bhagavatam fala Anarto Passamam Sakshat Bhakti Yoga Madhuksaji. Agora, por outro lado, Lokasya Janato Vidvans Chakresatva Tasanhita. Srila Vyasadeva, por ordem do mestre espiritual dele, Narada Muni, Vyasadeva é uma encarnação literária de Krishna, Shaktyavishavatara. Ele que escreveu todos os Vedas. Ele, por ordem do mestre espiritual dele, Narada Muni, que é, como o Maharaj falou, pregador, não, mas ele é o maior dos pregadores do universo, o pregador que viaja a todo o universo, difundindo, distribuindo esse conhecimento da verdade absoluta. Ele falou para Vyasadeva, seu discípulo, que ele deveria resumir esse livro mais completo que existe, que é o Vedanta Sutra, o Brahma Sutra, na forma do Srimad Bhagavatam. E nesse livro tem exatamente
a saída de todas as misérias materiais. Anartha Upasaman Saksha quer dizer que as almas que sofrem na existência material, as misérias materiais, que na verdade são supérfluas para ela, porque a alma é, por natureza, Satiti Ananda, eterna, plena de conhecimento, desse conhecimento, e bem-aventurada, feliz. Mas ela, identificada com o corpo, desenvolvendo atividades que não solucionam a sua posição caótica nesse mundo material, ela não encontra saída e por isso ela experimenta misérias, nascimento após nascimento, presa nessa roda do samsara, no ciclo dos nascimentos e mortes. E o Bhagavatam fala, esse verso fala que Bhakti Yoga Aduksaji, que as almas podem acabar com toda essa miséria, com toda essa ilusão, com toda essa ignorância, imediatamente se elas entrarem em contato com esse conhecimento que revela a nossa ocupação eterna no mundo espiritual, que é o serviço devocional. Se elas passarem a executar serviço devocional por prazer do Senhor transcendental, Bhakti Yoga Aduksaji. Esse remédio, ele cura todas as doenças. Todas. Mas todas. Ele resolve o problema do nosso aprisionamento no universo cósmico material. Ele libera a alma. Então essa é a saída para nós. Só que Lokasya Janato Vidans Chakresato Atasanhitam. Por que Narada Muni instruiu Srila Vyasadeva a fazer isso? Porque o mundo, as pessoas, não sabem disso. Que fazendo o serviço devocional, a gente se ocupa na nossa posição transcendental eterna, que é a nossa ocupação eterna no mundo espiritual, e a gente acaba com todas as misérias materiais aqui e agora, já começa erradicando todo o sofrimento. Então, porque o mundo não sabe disso, as pessoas não sabem disso, não sabiam disso, que o serviço devocional é a única solução para miséria encontrada pela alma que é feliz por natureza nesse mundo, Narada Muni pediu para Vyasadeva fazer um resumo tratando só desse assunto. Então esse assunto é esse Sanhita, esse Chakresatota Sanhita, esse conhecimento completamente transcendental e que tira a gente por completo da ilusão. Então essa é a primeira parte. E Prabhupada falava que vocês precisam ler os meus livros. Tudo que vocês precisam, vocês encontram nos meus livros para vocês saírem do ciclo de nascimento e morte, para vocês, como o Prabhupada sempre gostava de terminar os significados dele, e vocês poderem voltar ao lar de volta ao Supremo, voltar para a nossa morada eterna, para o mundo espiritual. Então, aqui, quanta gente está tendo contato com esse conhecimento, quanta gente está sendo informada, como o Maharaj falou. Gosta de falar que a informação está sendo informada. Então nós estamos aprendendo, estamos ouvindo. E não é tão simples assim ter esse acesso. É difícil, foi sofrido para chegar até aqui. Nós chegamos pela misericórdia sem causa do Sr. Chaitanya, de Srila Prabhupada, dos representantes de Srila Prabhupada, dos devotos que estão aí, como o Maharaj está aí ralando com o seu lapidar aí para lapidar todo mundo. A gente está aí na luta para levar esse conhecimento que soluciona todos os problemas. Agora, o ato de fazer isso aí é o quê? Você não vai dar uma coisa que você não confia para alguém. Para você se convencer que eu estou no caminho certo e essa é a melhor coisa porque foi a melhor coisa para mim, logo deve ser a melhor coisa para todos, você tem que estudar, ler esses livros, entender essa filosofia. Compreendendo isso, você fala, poxa, esse presente é inigualável. Eu recebi e quero dar para todo mundo, quero distribuir. Aliás, isso é uma das premissas do Srimad Bhagavatam também. Ele fala isso, que nós temos que dar a solução para todos os problemas, para as almas condicionadas que estão vivendo só problemas. Pumsam Mekantata Shreya Uttama, o bem último para todo mundo. E isso você só vai fazer se você fez, você mesmo deu certo,
Você está situado, feliz com isso, e você quer compartilhar isso, quer que todo mundo também desfrute da mesma misericórdia, do mesmo entendimento que você está tendo. Aliás, Shri Chaitanya Mahaprabhu falou que, na verdade, fazer isso é a caridade maior para todo ser humano, para toda a humanidade, cara para o para cara. Essa é a caridade mais elevada que existe. Então, essa é a primeira parte. Se nós não lermos os livros de Srila Prabhupada, não estudarmos, não vamos nos convencer, não vamos ter potência, nem vamos saber como passar para os outros esse conhecimento, porque se nós mesmos não tivermos completa confiança no que estamos fazendo, como que nós vamos passar alguma coisa que nós não temos? Nós temos que estar emancipados na vida espiritual e assim a gente passa essa emancipação para outrem. Por isso que a gente, Prabhupada falava, vocês distribuam meus livros, porque nos meus livros todos os problemas serão resolvidos para quem levar o assunto a sério, mas vocês precisam se qualificar para não se desviar. E qualificar significa isso, estar com a filosofia na ponta da língua, estar saturado dessa compreensão e feliz por viver esse conhecimento na prática. Aí você distribui isso e quando você fala, a palavra não cai nos pés. Ela chega lá no ouvido do outro, tem link, tem ligação, chega. A pessoa absorve, entende, ouve. Agora, se a gente não estudar, se nem a gente tem confiança no que está fazendo, fé completa, como que a gente vai passar alguma coisa para outra? Então, a primeira coisa é isso. Prabhupada falava que nós temos que estudar esses livros. Porque sem estudar esses livros, nós não ficamos no barco. Sem amadurecer cada vez mais essa compreensão filosófica, qualquer coisa pode nos arrastar para fora do barco. Qualquer proposta nova da mente, qualquer proposta reluzente de Maya, da energia ilusória que está aí para isso. Então, primeiro, depois, a segunda parte. Né? Os livros, porque revelam a pessoa suprema, Vedaishya Sarvaira Ama Vevedyo, que foram feitos, trabalhados pelo próprio Ser Supremo, Senhor Transcendental, ele fala, Vedaishya Sarvaira Ama Vevedyo. E Vedanta Kriti Veda Vidi Evachana. Fui eu que fiz tudo isso, o Krishna fala. Então, a base filosófica nós temos de sobra. Agora, a gente tem que ver que o mundo está precisando disso. Sattva Chakrita Sattva Samhita, de ouvir esse conhecimento transcendental puro. Então nós precisamos pregar. É a segunda parte. A pregação é a essência. Por que a pregação é a essência? Porque quanto mais nós falamos, mais nós estamos ouvindo, estamos nos iluminando, estamos nos fortificando. E quanto mais a gente fala, mais almas condicionadas que estão desamparadas e sofrendo nesse universo cósmico material são iluminadas. E Krishna fala que nada satisfaz mais ele do que isso. Aliás, Prabhupada falou que quem não prega está morto. Quem não prega é morto, um morto-vivo. Então, primeiro passo, ler. Botar fé que aqui está a solução, nesses livros. Os livros são a base. Bem embasado, aí tornamos-nos soldados do Senhor Chaitanya, soldados de Srila Prabhupada, pregadores, divulgadores da consciência de Krishna, divulgadores desse conhecimento transcendental puro que irradica com todas as misérias, com todo o sofrimento. Por quê? Porque não é normal para a alma que é feliz por natureza, Ananda Mal e Vyasa, viver sofrendo, gente. Maharaj Kushadraya fala assim, tem gente que nasceu para sofrer, eu não nasci para sofrer. Tem gente que sofre. E realmente, a gente tem que ser inteligente. Nós não nascemos para sofrer. Não nascemos para sofrer. Deus não quer ninguém sofrendo, não. Deus não é assim, vou pôr essa turma para sofrer. Tanto é que Ele dá toda a coordenada para a gente ser feliz. Agora, vai depender da gente. Fazendo as escolhas certas, tomando as decisões certas, associando-nos com as pessoas certas, vamos alcançar essa paz e essa felicidade tão almejada por todos, porque isso é natural da alma.
O que não é natural é esse anar todo, passamando saksha, essa alma viver assim, sofrendo, experimentando misérias. Isso que não é natural. Natural é ela ser feliz, porque a alma é feliz por natureza. Então, já vou passar a peteca para o Chandramukha Maharaj. Essa é a primeira parte. Os livros são a base. Sem esse conhecimento nós não vamos chegar a lugar nenhum. Só esse conhecimento salva. Né? A Piche Dasa Papibiu. Qualquer um que entrar nesse barco aí, pode ser até o mais pecaminoso dos pecaminosos. Né? Sava Papa, o mais pecaminoso, tem chance de se redimir, se iluminar, abandonar o caminho das atividades ilícitas, parar de andar na contramão e andar bem associado no caminho certo, cheio de luz e felicidade. É isso aí. Então, Maharaj continua com a pureza e a força, e a utilidade é o princípio. Obrigado, Jaipula. Hare Krishna. Então, pureza e a força. Eu me lembrei, primeira vez que eu comecei a ler os livros de Prabhupada, como muitos aqui, eu tinha uma base católica, cristã forte e também espírita. Quase todo brasileiro tem essas duas influências, né? E eu me lembro que quando eu li que a essência, o eu verdadeiro, é uma centelha de Deus, ela é pura, ela é perfeita, e que, na verdade, essa busca da pureza e da perfeição é a busca da nossa própria identidade, que nós já somos puros, já somos perfeitos. E eu me lembro que isso me chamou muita atenção, porque, especialmente no caminho espírita, a ideia é que você está indo na direção de um tipo de perfeição que você nunca teve. Você está se preparando para isso, né? E a consciência de Cristo diz que não, que nós estamos voltando a recuperar o nosso status de centelha divina. Nós somos uma parte integrante de Deus. Esse ponto filosófico é muito interessante porque existem dois extremos, né? Um extremo que é a filosofia pessoal, que diz que nós somos Deus, que tudo é um, que não existe um ser supremo ao qual nós temos que nos subordinar, que no final tudo é um. Isso é um extremo, um absurdo. E outro extremo é achar que Deus está lá em algum lugar e eu estou aqui, Ele é uma coisa, eu sou outra, que não tem nenhuma relação com Ele, eterna. Também outro extremo. Nós somos uma parte integrante dEle, porém temos a nossa individualidade, né? Como o Raul Seixas cantava, das telhas eu sou o telhado, né? É um bom exemplo, né? Tem o telhado e tem as telhas individuais, né? Então, Cristo é o telhado. E nós somos as telhas. Fazemos parte, mas temos a nossa individualidade. E enquanto almas individuais, Cristo diz, Mamaevansha Jivaloke, nós somos uma parte dele, e por sermos partes dele, somos puros. Nós não estamos procurando, buscando algo que está fora da gente. Isso é bastante interessante. Já está dentro da gente. Eu costumo dar exemplo que quando eu li sobre isso eu fiquei bem impressionado, repeti várias vezes, né? Que aquele famoso artista Michelangelo, que ele esculpiu numa única pedra de 3 metros cúbicos a estátua de Davi, que é algo fantástico, e perguntaram para ele se havia sido difícil ele esculpir Davi. E a resposta foi genial. Ele falou, não foi difícil esculpir Davi. Foi difícil eu ver Davi. Depois que eu olhei para a pedra e enxerguei Davi, aí foi fácil. Aí era só tirar o que não era Davi. E o que sobrou foi Davi. Isso aí é exatamente o significado da consciência de Cristo, né? Tirar aquilo que nós não somos. Tirar
o condicionamento, as ilusões, tirar as roupagens, a pintura externa, as máscaras, e o que vai sobrar dentro de cada um de nós, ou de cada um dos seres vivos, é um devoto puro de Krishna, uma pessoa perfeita, um amante perfeito, uma pessoa totalmente preparada para intercambiar relacionamentos amorosos, porque a alma é isso, ela é essa centelha amorosa de Deus. Então essa pureza que Prabhupada colocou como uma das diretrizes, nós temos que perseguir isso, e já a partir do princípio que não é tão difícil, porque isso já está dentro da gente, na verdade isso é o nosso próprio eu. Então o que nós temos que fazer, de novo voltamos ao primeiro item, que é o conhecimento como base, é entender isso. Por isso que eu também gosto de, no lugar do verbo pregar, usar o verbo informar, porque eu tive essa sensação quando eu visitei o templo, que foi em 1910, eu acho, a primeira vez, e quando eu li a Bhagavad Gita, eu tive essa sensação que, eu já sou isso aí, é isso aí, isso está dentro de mim, né? Eu ouvi e falei, poxa, isso faz sentido, não é que, eu vou passar a acreditar nisso a partir de agora. Não, isso já estava dentro de mim. E quando, com o passar do tempo, à medida que você palestra e tenta informar as pessoas, isso fica claro, ninguém converte ninguém. Né? Obviamente, o termo converter é possível no sentido de que você está indo na estrada, numa direção, aí você encontra uma placa, conversão à direita, você vê que está indo para o lado errado, aí você se converte no sentido de seguir o caminho certo, não no sentido de se transformar em alguém que você não é. Você entende, né? Então, quando você conversa com uma pessoa que você sente, já tem essa semente, a pessoa ouve e você, na verdade, está informando ela que ela é uma devota de Krishna. Você não está transformando ela em devota, porque ela já é, todos nós somos, né? Então, essa pureza que Srila Prabhupada pregou tanto, assim, pediu tanto para a gente perseguir, ela faz parte da gente. Chaitanya Mahaprabhu disse isso, Nityasida Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanadi Shuddha Chite Karaye Udai. Ou seja, eternamente, Nitya, Siddha, nossa posição constitucional, liberada, perfeita, é Krishna Prema, somos amantes de Deus. E por sermos amantes de Deus, nós amamos também todos. E nos amamos, né? Que é o mandamento, é a síntese. Então isso já está dentro da gente, Prabhupada dizia, isso não é uma imposição artificial, está dentro da gente. E como recuperar, como alcançar essa pureza, esse tesouro que já existe dentro da gente, que nós perdemos contato com ele? Shravanadi Shuddha Chitte. Shuddha significa pureza e Chitta, consciência. Purificar a nossa consciência. E o processo é Shravanadi. Shrava, ouvir, e Adi, etc. Ouvir, praticar, tomar prasada, nos associarmos com os devotos, todo o processo. E esse processo se chama sadhana, que também é um termo muito interessante, porque a palavra dhana significa tesouro. E a ideia é que esse tesouro já está dentro da gente. E o sadhana é o processo através do qual você consegue cavar dentro de si mesmo e consegue colocar a mão no tesouro que você já tem direito. A consciência de Krishna já faz parte. É o nosso próprio eu espiritual. Shravanadi, ouvir e praticar o processo. E de novo eu tenho que citar que os livros são a base, porque tudo está muito interligado. O processo de purificação passa o tempo todo nesse quesito que é o apoio das escrituras védicas. O conhecimento védico, ele chegou até nós através de um processo descendente, né? A literatura são avataras, os livros são avataras, que desceram do mundo espiritual, trazendo informações que nossos sentidos nunca iriam acessar. Nosso esforço limitado, intelectual, mental, não teria como acessar. Então, aquele conhecimento desceu, descendeu e chegou até nós
trazendo informações preciosas. Então, a purificação passa primeiro por você ler esses livros, entendê-los, saber aplicar com muita responsabilidade, né? Sem fanatismo e também sem banalizar o conhecimento, com muita profundidade. Por isso é importante estarmos associados, é importante estarmos convivendo com pessoas mais avançadas do que nós, que podem nos orientar e podem também nos alertar se está havendo algum tipo de desvio. É preciso, e os livros falam sobre tudo isso. Talvez um dos itens mais importantes, entre os 5 itens mais importantes de Bhakti Yoga, que é viver no lugar sagrado, cantar o santo nome, nos associarmos com os devotos, adorar as deidades e estudar o Srimad Bhagavatam, são 5, talvez o estudo da literatura seja o mais importante. Porque quando você estuda, você aprende o que significa a deidade, você canta o santo nome com a consciência certa. A gente tem experiência disso. Quando nós estamos cantando o santo nome e a nossa mente divaga, isso é porque nós não saturamos a nossa mente com informações espirituais. Quando você está sempre lendo, cheio de informações estáticas, espirituais, o cantar fica muito mais fácil, né? Porque tem um apoio, né? Mas se a sua cabeça está vazia, sem estar saturada desses maravilhosos versos do Bhagavad Gita, do Bhagavata, a mente ela divaga muito, você não consegue cantar, né? Especialmente a japa, porque é um processo individual de auto-realização. Então, quando você lê, você se purifica, a verdade é essa. É um contato direto com o Prabhupada. Ler os livros de Prabhupada significa se associar com Srila Prabhupada. Prabhupada disse isso, eu sou meus livros. Quem quiser me conhecer, conheça meus livros. No final da vida, o movimento Hare Krishna já estava efervescendo no mundo todo. Prabhupada tinha se tornado famoso e muitas líderes, pessoas assim, muito renomadas da sociedade, queriam ter um contato com o Prabhupada. E mesmo a liderança do movimento queria apresentar para certos líderes. No final da vida, Prabhupada falou, não, eu sou meus livros, se quiser se associar comigo, leia meus livros. Porque ele estava focado em outras coisas, em estabelecer e fortalecer a sociedade. E a gente sabe disso. Nós aqui no Brasil, por um lado, somos desafortunados que Prabhupada não veio até aqui. Prabhupada chegou a vir ao Brasil numa viagem que passou pela Venezuela, mas era na época da ditadura, e não conseguiram visto para Prabhupada. Prabhupada estava vindo, tinha data marcada, os devotos estavam já preparando a chegada de Prabhupada. Mas Krishna fez um arranjo, ele não recebeu o visto, não veio, mas ele veio. Porque embora ele não tivesse vindo fisicamente, seus livros vieram e não teve diferença. Hoje mesmo, se você vai à Venezuela, onde Prabhupada esteve, o movimento é muito fraco lá. E muito confuso, porque também muita gente que conheceu pessoalmente Prabhupada e não mergulhou nos seus ensinamentos, foram iniciados, hoje são discípulos de Prabhupada, se acham autoridades e tem uma certa confusão, né? Aquela famosa carteirada dos devotos antigos, né? Só porque são antigos, né? Então, no sentido, foi uma bênção. Prabhupada poderia ter iniciado aqui centenas de devotos e cada um criando um movimento, delirando de uma maneira. Então, quem veio, Prabhupada veio sim através dos seus livros. E, particularmente falando, mesmo que eu não tenha tido esse acesso direto com Prabhupada, tenho certeza que Jagopula pensa assim, muitos devotos, eu me sinto completamente associado com Prabhupada, completamente conectado com Prabhupada. Não tenho a menor dúvida disso, porque a relação física, ela não é necessariamente espiritual. A relação física é material. A relação espiritual independe de um contato físico. Por isso, Prabhupada falou várias vezes que tem 2 tipos de relacionamento com o Guru. Um se chama Vapo, que é a relação pessoal, e outro se chama Vani, que é através das suas instruções. E ele disse que Vani é tão mais importante que, inclusive, é sempre possível, né? Através das instruções. Mas o contato físico nem sempre é possível. Se você depende disso, em muitos momentos você vai estar perdido. Vani torna o devoto autônomo. As instruções, ele se torna
assim, um representante do próprio mestre espiritual. E prova disso também, na história do movimento, muitos devotos que conviveram pessoalmente com o Prabhupada, ele cozinhavam, lavavam a roupa, limpavam o quarto, estavam até com uma certa intimidade física com o Prabhupada. Quando o Prabhupada partiu, eles foram embora do movimento, que concluíram, a Prabhupada foi embora, acabou o movimento. Eu costumo dizer que Vânia é tão importante quanto o Vapa é perigosa. Entenderam? Que Vânia, ou a instrução, é tão assim, importante e relevante quanto Vapo é perigosa, né? São situações... Até porque se nós não soubermos nos associar, tem aquela famosa frase que o Prabhupada também dizia, familiaridade gera negligência, né? A gente começa a olhar com olhos materiais, né? Mas a ideia é essa, que eu estava no finalzinho falando, devotos foram embora, muitos devotos foram embora depois que o Prabhupada partiu. Ah, legal, o Prabhupada viveu, ele estava aqui entre nós, foi um barato, um movimento legal, ele foi embora, acabou, agora eu vou voltar à minha vida. Não entenderam nada, absolutamente nada. E os devotos que hoje estão mantendo o movimento, hoje abrindo templos e fazendo, trabalhando de forma maravilhosa, 99, quantos 9 você quiser colocar depois da vírgula, não tiveram acesso a Prabhupada. São filhos, netos, até bisnetos de Prabhupada, e alguns discípulos que praticamente não tiveram contato físico. Então, da mesma forma que o Srimad Bhagavata é uma encarnação de Krishna, e é uma encarnação de Krishna muito, assim, perfeita, porque imagine, ele fala com você, né? Krishna está se dirigindo a você, está revelando o conhecimento transcendental. No caso das deidades, óbvio, as deidades são Krishna, mas se você não for muito avançado, você só vai ver a beleza da deidade. Mas ela não vai falar com você, né? Não adianta só ver as deidades, você tem que ler os livros, para entender o que Krishna quer, né? Para entender a mensagem. Então, por isso eu dizia que nos 5 itens, talvez o mais importante seja esse. Tanto é que o Prabhupada, no prefácio da Bhagavad Gita, ele disse que a edição dele, que ele intitulou de Bhagavad Gita como ele podia ser explicada da seguinte maneira. Ele disse que recentemente uma senhora inglesa pediu para que ele recomendasse uma tradução da Gita, e o Prabhupada teve que ser sincero para ela naquele momento e dizer que não existia nenhuma tradução autorizada. Porque para traduzir e comentar a Bhagavad Gita tem que fazer parte da corrente de sucessão discipular. Não basta ser um acadêmico em sânscrito, tem que ser um devoto puro, além de ter muito conhecimento técnico da língua, né? E então o Prabhupada traduziu e deixou conosco esse Bhagavad Gita como ele que fez uma revolução no mundo. Ainda hoje, cadê o Pedro? Está aí o Pedro, está lá atrás. O Pedro comentou que ele chegou no movimento através de um Gita, Gitinha, né? Ele até brincou, né? Um Gita que não era tão assim, né? Aí eu falei para ele, um Gita como eu gostaria que fosse, né? Não um Gita como ele é. O autor deu a sua interpretação, puxou para o outro lado, né? Mas o Gita é tão poderoso que por mais que existam versões assim, distorcidas, quando você entra em contato, é algo tão místico que no mínimo instiga, né, inculca a pessoa. Quando eu ouvi a canção Gita do Raul Seixas, que é uma bagunça ali, mas mesmo assim era uma coisa assim, muito diferente, né? Que seja uma centelhinha ali de realidade, já chamava a atenção, um papo super, né, místico, né? Mas o que eu queria dizer é que Prabhupada disse, existe o Bhagavad Gita como ele é. Existe a forma de nos relacionarmos com as deidades, certa. A forma de nos associarmos com os devotos, certo. De cantar o santo nome, certo. E sem ler os livros, a gente pode estar fazendo tudo isso, mas não fazendo como deveria ser. E o resultado não vai vir. Por isso que eu digo que dos 5 itens, eu penso que dizer que os livros são a base, e não cantar uma Mahamantra, ou não uma adoração à deidade, ou não uma praçada, por incrível que pareça, né? Mas é verdade, porque se nós somos um pouquinho, minimamente humildes, como devotos, a gente vai reconhecer que eu não tenho a menor capacidade de me manter,
sem a ajuda de Prabhupada, eu não tenho a menor capacidade de superar os obstáculos, de não cair em Maya, se eu não me agarro aos pés de lótus de Prabhupada, e de forma prática, isso significa ler esses livros. Ler esses livros o tempo todo, receber esse néctar diário, né? uma dosagem diária. Para quem já leu a biografia de Prabhupada sabe, antes ele vir para o Ocidente, teve um momento que ele tentou pregar na Índia, ele chegou a escrever para Indira Gandhi, que era presidente da Índia, ele teve algum acesso, ele teve algumas propostas, e uma delas foi que todos os funcionários do governo tivessem aula de Bhagavad Gita toda noite. Vocês lembram disso? Está no Lilamrita. Então imagina, Prabhupada queria isso dos funcionários do governo. O que dizer de nós, que somos membros da ISKCON? É nosso dever diariamente ler Bhagavad Gita, diariamente ler Bhagavatam, assim como é nosso dever cantar a nossa japa, para não perder esse elo, né? Para não perder essa potência, porque a pureza vai vir do contato com a pureza de Prabhupada. Não dá para ninguém ser puro e ao mesmo tempo não estar conectado com Prabhupada. Essa chance não existe. Assim como eu mencionei, nós somos uma centelha de Krishna, assim como uma centelha de um fogo imenso. A centelha tem um pouquinho de luz, a centelha tem um pouquinho de calor, mas à medida que ela se afasta, ela se extingue, ela perde a luz, ela perde o calor. Se ela se reconecta, ela recupera a sua luz, recupera o seu calor. E o processo do yoga, ou religare, é essa reconexão. E essa reconexão não pode ser só externa, física ou mental, ela tem que ser de consciência mesmo. E o que vai atuar profundamente na nossa consciência é esse conhecimento espiritual. Né? Chaitanya Mahaprabhu falou que a vida do conhecimento transcendental é pregar Sankirtana. É a vida, esse conhecimento, ele tem que ganhar vida, ele fortalece, por isso que realmente pureza é a força. Quando nós nos associamos com uma pessoa pura, essa pessoa é humilde, essa pessoa está completamente convencida, essa pessoa está satisfeita na sua posição, e ela passa a consciência de Cristo de uma forma que naturalmente você aceita, porque é algo tão agradável. Né? A gente sente essa influência. Então a pureza deve ser perseguida, nós devemos nos manter puros, buscar essa pureza. E Prabhupada, ele foi muito revolucionário com o Acharya, criando um método para manter a nossa pureza. Recentemente eu tive a Índia, tive várias vezes, mas nas últimas 2 vezes eu estava escrevendo, pesquisando mais fora um pouco dos nossos templos, e eu fui em muitas cerimônias, muitas, Mangalaratis, 4:30 da manhã, em templos Vaishnavas, só que não da ISKCON. Você chega nos templos, as pessoas não cantam, ficam tocando um sino, ninguém canta japa, não tem estudo do Bhagavatam, é uma coisa assim muito, sabe, fraca. Você chega num templo da ISKCON, como lá na Índia também, eu visitei evidentemente, com o Vrindavana, uma potência enorme. Assim, aquela estética, as deidades maravilhosas, todo mundo, antes de abrir o altar, já estão cantando japa, aquela canção linda, tudo muito definido, a adoração a Tulasi, e todo mundo ali com a japa, depois tem Guru, uma coisa assim, para Deus, uma coisa muito completa, a gente nem faz ideia. A gente nem faz ideia, é um programa muito completo, que ocupa os sentidos, ocupa a mente, ocupa o intelecto, né? Na cerimônia nossa, os olhos, o ouvido, a narina, o tato, e tem o mantra que atua na mente, a filosofia atua no intelecto, todos os sentidos. Eu me lembro, eu estava lá em Vrajabhumi, quando teve a virada do milênio, né? De 99 para 2000, e tinha um evento lá grande, tinha muitas pessoas e místicas lá, a gente fez um eventão lá é grande, tem outras pousadas, e aí todo mundo foi lá no templo. Eu me lembro que no dia 31 de dezembro de 99, na aula de Bhagavad Gita, me perguntaram, todo mundo, se vocês têm um programa especial aí, para final do ano, né, que era virada, o mundo vai acabar, algo vai acontecer. Eu falei, sim, nós temos. Né? Amanhã nós vamos acordar 4 horas da manhã. Uau! Aí eu expliquei o Brahma Muhurta, né?
o horário auspicioso antes do sol nascer, que é o horário espiritual, e fui usando uma linguagem mais mística, e um portal se abre, aquela coisa. Aí nós vamos tomar um banho e vamos decorar o nosso corpo com nas 12 chakras, com Tilaka, que é um barro sagrado da Índia, lá do Ganges, e vamos cantar mantras no corpo. Uau! Aí depois nós vamos receber as deidades. Eu falei o que era a deidade, de uma forma muito mística, que quem vai estar, como aqui é Hanuman, quem vai lá adorar o sacerdote, ele é um Brahma, ele tem 2 iniciações e canta o Gayatri. Uau! E aí quando abrir a cortina nós vamos cantar uma canção milenar, Sansara Dava, e tá aí, uau! E vamos oferecer vários artigos que vai envolver todos os nossos sentidos. E depois, no final, nós ainda vamos cantar um mantra muito poderoso de proteção. Afinal de contas, pode acabar o mundo, né? Tarishinhadeva, que é metade homem, metade leão. Depois, quando o altar se fecha, nós vamos recitar, assim, vamos glorificar uma corrente de mestres espirituais até chegar em Krishna, os lugares sagrados, as principais deidades e assim foi indo, né? Depois nós vamos fazer um puja para uma plantinha sagrada, que é uma gopi, que veio do mundo espiritual. Aí eu fui descrevendo simplesmente o que nós fazemos todo santo dia. Mas, uau! O mundo pode acabar qualquer dia para o devoto que está seguindo as instruções de Prabhupada. Ele está pronto. Qualquer hora que já pode chamar, que ele está pronto. Então, Prabhupada deu um programa absolutamente completo, por isso ele é o fundador Acharya. Vão surgir novos Acharyas, mas todo mundo vai simplesmente engrandecer a potência de Prabhupada, as glórias de Prabhupada. Não vai existir um outro que, chegou alguém que é mais... Não. Qualquer um que vier vai só aumentar as glórias de Prabhupada. Prabhupada, você não pode exagerar as glórias dele, é impossível, né? Ninguém pode fazer algo mais do que ele fez. Ele já fez, ele colocou o ovo em pé, né? Com o Colombo, está aqui, está pronto. É só a gente seguir e diz, não muda nada. O programa é muito claro, assim, a filosofia é muito clara, está tudo muito definido, e pureza significa obediência, vamos obedecer, vamos seguir. É o que Krishna fala para Arjuna no final da Bhagavad Gita. Terminando o Bhagavad Gita, Arjuna fala, aí Krishna fala, e aí Arjuna, você ouviu atentamente? Maktita Sarvadurgani Matprashada Tarishasi Atachitvam Mahankara Nashurashasi Viranshasi. Ele fala, se você se tornar consciente de mim, Maktita Sarvadurgani, todos os obstáculos da vida condicionada, Tarishasi, pela minha Matprasada, pela minha bênção, pela minha graça, Tarishasi, você superará. Atachitvam ahankara, mas se você agir através do falso ego, e nashrashasi, e não me ouvir, viranshasi, você estará frito. Não frito exatamente, mas perdido, ele fala. Você está perdido. E essa coisa de não ouvir significa não obedecer, porque a gente está ouvindo, né? Estamos aqui ouvindo todo dia, mas estamos obedecendo. Como o pai fala para a mãe, geralmente, fala para o filho, você não está me ouvindo? Ele está ouvindo. Mas está querendo dizer, se não está me obedecendo, quer dizer, ouvir é obedecer. Né? Obiedire, eu acho que em latim vem de você ouvir, obi audire, você ouvir e colocar na prática. O ouvir inclui isso. Se você não está ouvindo, que ele entrou por um buraco do ouvido, saiu pelo outro. Então essa obediência é a pureza. E essa obediência é o significado da vida do devoto, é a disciplina. A gente se tornou um devoto querendo ser orientado, querendo seguir alguém que tenha pureza, porque Prabhupada disse, tem 2 tipos de devotos puros. Esses 2 tipos de devotos puros são igualmente puros. Aquele que atingiu realmente a pureza e aquele que, mesmo não tendo atingido a pureza, está seguindo alguém que atingiu a pureza. E ele também é puro, porque em pouco tempo ele vai chegar lá, que esse é o processo. Seguir alguém que é puro. Por isso ele dizia que a ISKCON, ele esperava que fosse uma sociedade de devotos puros. Porque são pessoas que estão
voluntariamente se tornando membros, pressupõe-se que eles querem seguir, não é? Que queremos seguir. Então, se fizermos isso, receberemos o fluxo da misericórdia, a pureza vai vir, e a gente vê, na época que Prabhupada iniciou o movimento especialmente, e mesmo depois eu tive essa experiência de Agokula também, e até hoje em dia um pouco menos, mas ainda existe, né? Pessoas desqualificadas, muito simples, recebiam uma chate impressionante de Prabhupada e recebiam uma pureza e faziam coisas fantásticas. Abriam templos assim, em países remotos, com muita pouca base, com muita pouca estrutura. Casalzinho ia lá e abria um templo, lá num país, e fazia uma revolução espiritual. Então a pureza vem não só da gente, obviamente, como eu já também disse, está dentro da gente, mas ela se manifesta, a gente desbloqueia esse canal que não permite a pureza se manifestar, servindo um devoto puro de Krishna. E Prabhupada, indiscutivelmente, é esse devoto puro. Então, pureza é isso, seguir Srila Prabhupada. E para não deixar passar em branco, mas acho que já está na hora, o último item é a utilidade e o princípio. Bom, temos que ter bom senso. Cada um aqui tem que ser o que é. Hoje em dia é muito comum, né? Tá na moda, várias canções dizendo, seja quem você é, esse papo todo. Só que do ponto de vista material, isso não funciona. Nós temos que ser quem nós somos, mas oferecer a nossa natureza para Krishna. Saber qual é a nossa, fazer as pazes com o nosso karma, reconhecer a nossa bagagem cultural e kármica, e usá-la a serviço de Krishna, oferecer a Krishna. E qualquer servicinho que a gente puder fazer, se for feito com amor mesmo, com sinceridade, vai ser muito útil para o movimento, vai ajudar muito. Porque sozinho ninguém faz muita coisa. Isso é muito claro, a gente vê isso, né, que tem muitos devotos fazendo algum serviço interessante, ou se esforçando, mas se a gente não se une, a gente não faz algo tão relevante. Fica um pouco disperso demais. Então, essa união é muito importante, né? De qualquer maneira, todo mundo tem que participar. Uma das traduções da palavra Bhakti, que hoje em dia está muito na moda no meio do yoga, é participação. E é muito interessante e profunda essa palavra. Entender que você é parte de Krishna. E atuar como parte de Krishna. E aí você se unifica, entre em comunhão com Ele. Isso é Bhakti. Entender que você é parte e fazer a sua parte enquanto parte, né? Isso é Bhakti, né? Então temos que fazer a nossa parte, por menor que seja, se a gente fizer nosso servicinho da melhor maneira possível, sem falso ego, respeitando a individualidade nossa e dos outros devotos, sendo amigo de todo mundo, esse ambiente no qual todo mundo faz o que pode, todo mundo se ajuda, todo mundo tenta impulsionar assim, as qualidades dos outros, né? Isso produz um resultado muito grande. Resumindo, para terminar, nosso movimento muitas vezes é um aglomerado de mais ou menos que juntos sai alguma coisa. Todo mundo, ninguém é tão especial assim, mas se a gente se junta, né? Sai alguma coisa relevante, né? E onde existe um pouco de união, as coisas acontecem. Ok? Acho que agora deu. E quem se junta fica forte, né? Quando a gente se protege. Quando a gente está sozinho, qualquer coisa abala demais, né? Quando você está junto com uma galera forte, nada te incomoda tanto, né? Esse é o princípio. Então temos que entender que o corpo da ISKCON é mais importante do que nós, né? No começo é natural que a gente pense, estou lendo Bhagavad Gita, aprendi a cantar Hare Krishna, o que Bhagavad Gita, o que Krishna, o que Siddhanta pode fazer para mim? Por mim. Depois de um tempo você começa a pensar, não, o que eu posso fazer para o movimento Hare Krishna? Aí quando você avança mais ainda, você pensa, o que nós podemos fazer? Porque aí seu falso ego já está de lado, né? O que nós podemos fazer? Esse é o estágio que a coisa fica mais legal, né? Nós. Ok? Então, legal. Perguntas, talvez? Não sei se há tempo. Foi. Qual a diferença entre
entre esotérico, místico, holístico e transcendental? Eu acho que só um esotérico saberia responder. Eu acho que é muito difícil. Não é que é complexo, é muito confuso, na verdade. É porque parece que é tudo... As palavras são, né? O transcendental, eu acho que está acima de tudo isso. Você pode encontrar uma pessoa mística que já esteja talvez no modo da bondade, tem essa tendência especulativa, mas o transcendental, ele está focado mesmo em Krishna, né? Eu não sei, também as palavras são complicadas, muitas coisas ficam queimadas assim diante da sociedade, aí para dar uma roupagem nova começa a chamar de esotérico, mas antes era visto como macumba, sei lá o que. Há uma jogada de marketing, as palavras às vezes só assim tentam esconder uma coisa que já é mais diferente, está mudando muito. Transcendental significa querer agradar a Krishna mesmo. É místico isso, e bastante esotérico. Meditar em agradar a Krishna é bem esotérico, é bem místico e completamente transcendental. Os maiores esotéricos, os maiores místicos são, por exemplo, os maiores semideuses. O Senhor Brahma, o Senhor Shiva. Eles são Paresha. Mas Krishna é Parameshvara. Krishna é o transcendental supremo. Krishna é esse nível aí último de transcendência que supera tudo, até mesmo os Pareshas, os místicos e esotéricos mais perfeitos, como o Sr. Shiva, por exemplo. Ok? Mais uma meia dúzia de perguntas aí. Coçar, cantar Hare Krishna e perguntar, é só começar. É que todo mundo entendeu tudo. Estava esperando a Kalpa, né, para pegar carona e viu o capítulo 5 junto com o Ricardo. E tem o verso 15 que fala, né, de Krishna está falando assim, para a gente não se confundir, né, quando ele não vai assumir as nossas ações. Assim, se você pudesse explicar um pouquinho. Krishna fala que ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém, ele não assume assim, o karma de ninguém, que as pessoas têm que ser responsáveis, né? Se você se entregar a ele, sim, ele vai assumir. Fora isso, você é responsável pelas suas atividades. Basicamente isso, né? Esse é o verso que eu estou lembrando. É isso. Krishna ele não é ocupado de alguém estar sofrendo ou não está sofrendo, de alguém estar desfrutando ou não está desfrutando. A gente que plantou e está colhendo isso. Não podemos, né? E por isso um devoto não é sentimentalista. Um devoto, por exemplo, ele não fica com pena de uma pessoa que está sofrendo porque essa pessoa, por exemplo, não tem o dinheiro que ela gostaria de ter, ou o carro que ela gostaria de ter, o apartamento que ela gostaria de ter, ou a saúde que ela gostaria de ter. A gente tem compaixão porque essa pessoa deu as costas para Krishna. Por isso a gente tem compaixão. Não porque ela não tem facilidades materiais. Ter compaixão por falta de facilidade material é sentimentalismo. A gente tem compaixão até das pessoas que têm muitas facilidades materiais, mas deram as costas para Krishna, estão sofrendo igual. Né? O devoto fica penalizado de ver a humanidade na ignorância, porque aparentemente está bem, mas está sofrendo, na verdade. Aparentemente tem, mas ninguém tem nada. Tem o quê? Tem só cada vez mais enredamento, cada vez mais sofrimento. Além do mais, a roda do samsara não para, uma adiante e nem adiante, uma hora está lá em cima, depois está lá embaixo. Que adianta agora estar numa posição privilegiada e daqui a pouco ter que estar lá embaixo de novo, numa posição desgraçada? Então o devoto fica penalizado de ver essa ignorância. O devoto pensa assim, meu amigo, sai dessa, para com isso. Se
se dê bem de verdade. Porque nós não podemos mudar nada. O Krishna se perguntou, já deu o livre-arbítrio. Ele não vai interferir numa coisa que ele já deu. Se ele já deu o livre-arbítrio, como é que ele vai interferir? Mas, Karyakara na Kartrite, tu prakriti uchate. Aí, Purusha Shuka Dukanam, Bhaktrite Turuchate. A única coisa que a alma pode fazer, Purusha, é se dar bem ou se dar mal. Então os devotos querem, quem entende isso, que todo mundo se dê bem, porque supostamente ele está se dando bem e ele quer compartilhar isso, que todo mundo se dê bem também. Pare de loucura, pare de sofrer. Tudo é feito pela natureza, por ordem de Krishna. Ninguém vai mudar nada, ninguém muda nada. Então a única coisa que a gente pode mudar é isso. É a única verdade relativa, a única verdade temporária que o Bhagavad Gita trata das 5 verdades, 4 eternas e uma temporária, que é o karma. Parar com a reação por estar executando ação errada. O enredamento material é tão complexo, né? A gente vê que tem pessoas que estão tão enredadas, estão o tempo todo sofrendo. Eu costumo dizer que às vezes o problema não é o verdadeiro problema, mas a maneira de lidar com o problema cria mais problemas. A gente vê pessoas que têm 90% toda a energia de tempo resolvendo problemas, se sofrendo, resolvendo problemas. Aí sobra 10% do tempo, aí ele fala, bom, já que eu tenho 10%, eu vou criar mais problemas. Aí gasto os 10% com loucuras e cria mais problemas, para chegar a 100% logo. Infelizmente é assim, né? Então, só para finalizar, nós não temos pena dos 90% que as pessoas estão sofrendo. Dos 10% que elas podiam estar usando para a consciência de Cristo, não estão usando. A gente é penalizado, esses 10%, que pena, que ela tem esse tempinho e não está usando. Os 90%, fica por conta dela mesmo. Krishna deu o karma que é para você, uma hora entender, fala, poxa, eu tenho falado isso, para mim é muito claro, o mundo material é tão perfeito, porque é uma criação de Krishna, Om Purnamada Purnamidam, é perfeito e completo, ele é tão perfeito que ninguém consegue ser feliz aqui. Por isso ele é perfeito. Se a gente pudesse ser feliz nesse mundo, esse mundo não seria perfeito, você ia ficar apodrecendo aqui. Então você não consegue ser feliz, isso é a perfeição desse mundo. E aí você começa a falar, meu Deus, eu preciso buscar Deus, né? Preciso buscar vida espiritual. Então a compaixão que a gente tem é pelos 10%, que a pessoa poderia estar usando e não está usando. Os 90% que ela está sofrendo, não tem peninha não, boa sorte. Ela plantou e tem que colher, né? Que já não tem pena. Agora, o bom dessa matemática é que se você usar esses 10% bem usado, você vai neutralizar os 90%. Esse é o bom dessa matemática transcendental. E é natural, cara. O Yuga é cheio de efeito colateral. Todo mundo quer acertar, mas só piora. Então é melhor ouvir a pessoa certa, trilhar o caminho certo, porque a gente está livre de complicar ainda mais nossa existência aqui. E como o Prabhupada falava, aparentemente, você pode olhar e falar, nossa, mas vida espiritual é difícil. Vida espiritual é difícil, mas vida material é impossível quando você tem um pouco de visão. É impossível. Por que a gente veio pra cá? Desejo. Para Suzana? Para ver jogar nada. E Deus já jogou também. Por que a gente nasceu? A gente quis ser Krishna. A gente quis brincar de ser Krishna. Tem aquele exemplo que eu adoro, né? Que a criança está vendo a mãe cozinhar e ela quer cozinhar, quer imitar a mãe, é normal isso, faz parte. Mas não pode, não alcança no fogão, não pode mexer no fogo, a mãe dá um fogãozinho de plástico para a criança ficar brincando, né? De fazer comidinha. Então nós quisemos ser Deus, o controlador supremo, o centro, todo mundo me glorificando, mas Krishna falou, pô, não dá, então você vai lá para o mundo material
que é o fogãozinho de brinquedo para você, e você brinca, que você é Deus, eu vou deixar você achar que você é Deus. Você está controlando alguma coisa, que você comprou uma propriedade, agora comprou outra, tem pessoas que dependem de você, que você é incrível. Mas, mentira, mas Cristo deixa você acreditar nisso. É bem assim mesmo. É né? isso mesmo. Eu me lembro de estar dando uma palestra lá em Vrajavume, e aí tinha eu estava do meu lado tinha o Guru Sevananda, que é um devoto legal, e tinha uma mesa, tipo essa aqui, sei lá, um pouco maior assim, né? E o filho de um devoto entrou embaixo da mesa e estava tentando levantar a mesa, no meio da palestra, né? Primeiro que não tem nada a ver, e segundo que ele não ia conseguir, a mesa era pesada. Aí eu olhei para ele assim, a gente pegou cada um de um lado da mesa e começamos a levantar, e o moleque pensou que foi ele, né? Tipo assim, para o moleque pensar que ele estava conseguindo. Krishna faz isso com a gente. A gente faz algo, eu consegui. Não conseguiu nada, foi Krishna. Você pensa que é você. Krishna é bondoso, ele está dando essa sensação. E Krishna é tão bondoso que não está mandando a gente para um lugar horrível. Olha que mundo incrível. Né? Esse lugar é incrível. Frutas incríveis, cachoeiras incríveis, praias incríveis, tem tudo maravilhoso aqui. E Krishna é tão bondoso que ele criou um mundo que você pode ser feliz aqui e ainda levantar a mesa pensando que é você, mas na boa. E depois voltar para lá, para o mundo espiritual. É como o pai compra um videogame para a criança brincar, né? Aí tem videogame, eu nunca joguei, mas eu já ouvi falar que tem morte, nasce de novo, não tem etapas e blá blá blá, né? Tem essas coisas? Só joguei futebol uma vez, não é difícil, né? Então, o pai sabe que aquilo é uma ilusão, que a criança é mentira, mas é legal, a criança de alguma forma aprende alguma coisa e depois ela deixa. Então, aí, vamos brincar, cada vida a gente brinca com esse fogãozinho de brinquedo, numa vida somos um político, um cantor, um artista, sei lá, um empresário.